Dei o play aqui. Boa noite a todos, meu nome é Renan, sou Ariel, e nós vamos falar sobre o Hadoop. Basicamente, Hadoop é um framework, dedicado à computação distribuída, escalável e tolerante a falhas, e sua principal função é prover suporte para as demais aplicações que precisam processar grandes quantidades de dados e gerenciar esses dados em ambientes distribuídos e em clusters. Pode passar. É um projeto open source da Apache, foi criado em 2005 por Doug Cutting e Michael Calafera e foi originalmente parte do projeto Nudge, que é um web crawling da Yahoo. Tanto que um dos criadores, que foi o Doug Cutting, ele foi contratado pela Yahoo para trabalhar nesse projeto. A ideia principal do funcionamento do Hadoop é esconder grande parte da complexidade de distribuição, publicação de dados e do processamento em paralelo do desenvolvedor final. Então ele meio que tira essa responsabilidade do desenvolvedor. Pode passar. Então, falando um pouco mais dos componentes do Hadoop, ele é dividido em duas grandes partes, que seria o sistema de arquivos distribuídos, que é o HDFS, e o MapReduce, e esse projeto do Hadoop ele foi basicamente pensado em cima do conceito de MapReduce introduzido pela Google e do Google File System. Então o HDFS é o sistema de arquivos distribuídos do Hadoop. Ele foi, como eu disse, inspirado no Google File System, e a principal função dele é distribuir e replicar esses arquivos em várias máquinas. Então um mesmo arquivo ele é dividido em vários blocos, e esses blocos podem estar em várias máquinas. Ele é flexível, considerado flexível, porque ele armazena os arquivos estruturados ou não. Então, como eu disse, como ele é dividido em vários blocos, você pode ter esse mesmo arquivo em várias máquinas. E, basicamente, este sistema distribuído ele é dividido em duas grandes componentes, que são os name nodes e os data nodes. O name node ele é responsável por gerenciar e controlar os arquivos e diretórios. Então ele armazena basicamente um índice que diz para o name node aonde é que esse arquivo está localizado dentro dos clusters. Então quando um cliente quer se conectar para alterar ou modificar o arquivo, ele conversa primeiramente com o name node, e esse name node vai passar uma lista dos data nodes, que são quem armazena os arquivos propriamente dito, E ele é considerado um ponto único de falha. Como o name node ele só tem uma componente dele no cluster, então caso esse cluster falhar, ele é considerado um ponto único de falha, já que o sistema distribuído ele não possui o failover automático. O que é o failover? O failover é quando, por exemplo, uma máquina falha, ela não consegue mais prover recursos, e uma outra determinada máquina vai e começa a ser responsável por esse serviço. Como o Hadoop não tem isso de forma automática, então ele é considerado um ponto único de falha. Já os data nodes são quem geralmente armazena os arquivos. Então ele divide esses arquivos em blocos, geralmente de tamanhos fixos, de 64 a 128 megas, e divide eles em vários blocos dentre várias máquinas. E para fazer a replicação desses dados, não é o hardware que faz. Geralmente isso é uma outra característica do Hadoop. Os data nodes conversam entre si e fazem essa replicação de dados. Pode fazer. Aqui é uma imagem de exemplo para explicar. Então vamos supor que um cliente quer armazenar seus arquivos, então ele conversa diretamente com o name node, e esse name node vai dizer para ele quais locais ele vai armazenar esses dados. Então cada quadradinho desse aqui seria um arquivo, e são replicados em vários racks. Geralmente esse número por default são 3 máquinas, mas é configurável, então você pode modificar conforme você precisar. Essa segunda parte importante do Hadoop, o segundo componente de grande importância dele, que é o MapReduce. E a principal jogada do Hadoop é que o HDFS funciona junto com o MapReduce. Então a integração entre eles, que é
das maiores vantagens, e a gente vai explicar um pouco mais a fundo por quê. Como todo mundo lembra, o MapReduce, na verdade, é um modelo de programação, processamento de dados, né? Onde você tem um problema, você divide esse problema em pedaços menores, né? Pedaços um pouco menores, que é a fase de mapping, esses pedaços vão ser processados, depois você agrega esses resultados, né? Que é a fase de reduce. Quando aplicado ao Hadoop, nós temos duas atribuições dentro do sistema, que são os mappers e os reducers. Os mappers têm funções de fazer o mapa, né? E os reducers é a função de reduce. Quando os mappers precisam de um input, eles precisam processar alguma coisa, todos os arquivos provenientes do HDFS, todos os arquivos que ele vai processar, são geralmente provenientes do HDFS. O map reduce e o HDFS eles não precisam trabalhar juntos. Você pode usar apenas um deles no seu projeto. Mas a gente vai mostrar mais um pouco à frente que a vantagem de trabalhar com os dois juntos, né? Nenhum arquivo, quando enviado aos mappers, ele é um arquivo por si só. Todos eles possuem uma identificação, uma chave. Então, imagine um exemplo bem trivial de um arquivo que vai ser quebrado em 10 partes. Ele vai ser enviado, cada parte vai ser enviada por um mapper. E esse arquivo, por possuir uma chave, todos os seus pedaços também vão possuir uma chave. Após o processo de todos os mappers, um reducer tem que receber todos esses arquivos com a mesma chave. Quer dizer, para agregar todos esses dados, esses resultados, o reducer tem que receber todas as partes do arquivo inteiro, né? Isso aqui é só uma ilustração das fases do MapReduce, né? Você tem uma entrada de dados, você vai fazer um processo e transformar elas num output diferente, é a fase de mapa. O reducer vai ter o trabalho de juntar, de agregar todas essas saídas e gravar o resultado de volta no HDFS. Como eu disse, os mappers e os reducers, na verdade, eles são apenas atribuições. A parte do MapReduce do Hadoop também é dividida em duas componentes. Uma é o Job Tracker e a outra é o Task Tracker. O Job Tracker ele tem o trabalho de receber os requests de processamento de clientes Hadoop. Então, o cliente pega e fala para ele assim, cara, processa esses arquivos aqui para mim. E o Job Tracker vai lá, vai falar com o NameNode, lá do HDFS, vai perguntar para ele, legal, onde é que estão esses caras aqui, no seu HD, né? Ele vai mandar a localização desses caras e, pela localização física dos arquivos, ele vai ver quais são os task trackers que estão mais próximos dos arquivos e ele vai mandar eles processar os dados. Todos os requests, por padrão, entram numa fila, tá? Então, os requests que chegaram primeiro, eles vão sair primeiro, antes de todos os outros. Qualquer fase de processamento de um MapReduce no Hadoop pode ser interceptada pelo cliente, pelo programador. Então, você pode mudar o comportamento de alguma das fases. Essa fase, por exemplo, você pode substituir por um scheduler diferente, né? O Job Tracker também mantém checkpoints no processo dele. Então, caso ocorra alguma falha, ele precisa ser reiniciado, ele pode começar o trabalho onde ele parou, não precisa reconstruir todo o histórico de ações. Ele também, uma das vantagens do Hadoop é uma execução especulativa. Imaginem, de novo, aquele exemplo trivial de um problema que foi repartido em 10 subgrupos. Digamos que um desses mappers demore muito para finalizar, o reducer vai ter que esperar esse cara acabar, mesmo que ele já tenha o resultado de todos os 9. Uma execução especulativa é quando o Job Tracker manda uma mesma tarefa para 2 ou mais task trackers diferentes. Então, eles vão executar essa função em paralelo e caso algum deles falhe, o outro vai acabar e esse cara vai ser ignorado, o valor vai ser ignorado. Uma outra função do Job Tracker, junto com o Task Tracker, é ver se esses caras ainda estão vivos. Por exemplo, o Task Tracker vai ficar sempre mandando heartbeats para falar que está tudo ok, ou para falar sobre alguma falha para o Job Tracker. Caso ocorra alguma falha durante o processo, o Job Tracker ele tem 3 opções. Ele pode ou mandar outro cara fazer esse processo de novo, ele pode marcar aquele pedaço de dados que foi o input do Task Tracker como inválido, ele fala que o dado está inválido, ou ele pode falar assim, ó, esse cara aí está perguntando muitos animais, então deixa aquele Task Tracker de lado. O Task Tracker, então, ele tem a função de assumir alguma daquelas atribuições ou de mapper ou de reducer, que ele pode assumir mais de uma vez só. Os trabalhos eles são processados em sandbox. O Hadoop ele é feito em Java, né?
E cada task tracker vai ser um nó dentro de um cluster e eles vão rodar numa JVM dele mesmo. Todos os processos que ele quer ser executados, ele não vai rodar na própria JVM. Ele vai iniciar uma outra JVM e mandar esse cara executar. Isso é para evitar lentidão na JVM dele, né? E evitar que problemas possam afetar o seu processamento. E todo task tracker possui um número limitado de slots. Um slot é um lugar para que um processo seja executado. Geralmente, por padrão, cada task tracker tem 4 slots. Então, cada slot pode ser uma tarefa ou de mapper ou de reduce. Isso aqui é só para ilustrar a etapa de shuffle, quando o processo de mapping ele termina, né? Todos os subgrupos de uma mesma chave vão para o mesmo reducer, né? Esse é um overview, uma visão mais geral. Cada nó processa seu input, cria um output e manda ele para o reducer certo, dependendo da sua chave. Algumas limitações do modelo de mapa reduce do Hadoop é que o scheduling dele é baseado em slots. Então, o primeiro critério que o job tracker usa para decidir para quem ele vai mandar a sua tarefa é a distância dos dados. O cara que estiver mais perto dos dados, geralmente vai ser o cara que vai executar aquele processo. O outro critério é quantos slots um task tracker tem livre. Então, isso é um problema porque o Hadoop não leva em consideração o processamento de um nó. Ele não vai ver se o nó está com 90% de processamento antes de mandar um processo novo para ele, um trabalho novo para ele. Ele vai se basear só na distância dos nós livres. O outro problema é o gargalo em mappers, que eu comentei antes, mas que pode ser resolvido com uma execução especulativa. E o startup de JVM é um pouco, né? Como todo mundo sabe, iniciar uma JVM é muito rápido, né? Porém, isso pode ser configurável para que as JVMs sejam utilizadas entre processos. Como que se parece um cluster, uma arquitetura comum, né, de Hadoop? A ideia é basicamente você ter um servidor isolado para o seu name node. Então, o cara que vai manter o índice dos diretórios e arquivos, ele vai ter um servidor para si mesmo. Lembrando que ele é aquele cara que é o ponto único de falha, né? Para diminuir o problema desse seu ponto único de falha, a gente pode fazer algumas coisas. Uma delas é criar um name node secundário. Esse cara vai guardar snapshots da memória primária. Então, caso aquele cara caia e reinicie, ele vai começar do onde ele parou. E a gente também pode fazer um name node backup. Ele vai ser um espelho do name node principal. E quando o cara cair, a gente pode fazer um failover manual. Lembrando que o Hadoop não dá suporte a failover automático. A ideia também é ter um job tracker isolado, um servidor só para ele ficar falando quem vai fazer o quê. Né? Ele é o mestre. Né? E cada nó de trabalho desse cluster vai ser composto por um data node e um task tracker. A ideia é deixar sempre um cara que vai processar perto de um cara que vai rodar os dados, para que geralmente eles trabalhem um com o outro. Né? A ideia de geolocalização na rede é importante também para caso você tenha vários computadores que sejam divididos em outras áreas ou racks diferentes e switches diferentes, guardando o cara mais perto do processamento, você diminui o tráfego no seu backbone. Né? Aqui são alguns exemplos de aplicação do Hadoop. Né? A maioria das aplicações, na verdade, é análise de grande quantidade de dados. Né? Então você tem uma quantidade enorme de dados separados no seu HDFS e você vai usar MapReduce para analisar elas. Né? Como a gente disse antes, o HDFS e o MapReduce eles não precisam ser usados juntos, eles podem ser usados separadamente. O Hive ele é um exemplo de aplicação que usa o HDFS. Na verdade, ele é uma camada acima do HDFS que te dá uma linguagem tipo SQL para você consultar todos os seus dados. O HBase é outra aplicação. Ele é um monte de dados não relacional e funciona em cima do HDFS. Esperado no Big Table da Google. É isso. Opa, fechado. Vou deixar ligado porque sobrou bateria aqui e espaço. Então, vamos às perguntas aí. Também achei que vocês iam mostrar o Hadoop funcionando.
Mas eu então sugiro aí que vocês complementem a questão com e também com a questão dos serviços da Amazon, para ver algum videozinho no YouTube aí dos caras usando, porque eles são bem simples de usar na prática, assim, é interessante. Apesar de todo o trabalho que eles te economizam. Tem só alguns comentários. No vídeo sobre o Facebook, acho que foi a Raíssa e o Gustavo quem fizer, os alunos que fizeram, eles comentam que o Facebook estava migrando do Cassandra para o HBase. Isso é interessante, é até curioso, porque o Facebook fez o Cassandra, né? Então deve estar com um motivo bem forte para migrar para o HBase. Outra questão o Hadoop, na verdade o HFS, né? O HFS virou o padrão de mercado em sistema de arquivos distribuído. Se você procurar nos sites desses grandes fornecedores de máquina, o pessoal que vende rack inteiro, né? Rack preenchido, os caras já vendem HFS configurado, um rack inteiro de HFS pronto, assim, você só plugar na sua rede e sair usando a base. Acho que a chance da gente continuar ouvindo falar sobre o HFS por muitos anos é alta, né? Está todo mundo migrando aí para essa base de sistema distribuído, sistema de arquivo distribuídos, né? Bom, mas vamos às perguntas de vocês aí, né? O meu comentário é que o Hadoop é um negócio bem legal, é quente, né? Tecnologia quente. Perguntas? Eu não entendo quando você falou do Datanode, ele é distribuído, o NameNode, ele fica único em um cluster. Os Datanodes você pode ter vários no mesmo cluster. Por isso que ele é um conjunto de falha. Se ele falhar, e como não tem failover automático, então já é um problema. Provavelmente ele é bem robusto, né? Provavelmente deve ser difícil de derrubar esse nó controlador aí. Mais perguntas? Vocês chegaram a testar na prática ali? Instalar e tal? Isso era o mais divertido. A instalação, pelo que eu vi nos tutoriais, ela é meio tranquila também, assim, meio fácil de fazer. Bom, mas vamos lá. Perguntas da plateia? Hoje é dia 16. Você pode verificar quem é o número 16 aí? Não tem. Então... Você tinha falado que tem gargalo nos mappers aí. Então, voltando aquele exemplo, para que o reducer comece a trabalhar, ele precisa de dados de todos os maps, todos os mappers, né? Então, imagina um problema, um problema grande, eu dividi em várias partes, eu vou atribuir cada parte para um mapper, e assim que todos os mappers acabarem, eles vão mandar tudo isso para o reducer, certo? Então, esse reducer vai pegar todos os dados. Se um desses mappers demorar muito, o reducer vai esperar ele terminar, mesmo que todos os outros já tenham terminado. Então, isso pode acabar sendo um gargalo. Isso é acessado numa chave. Uma parte do problema é acessado numa chave, né? Então, todos os pedaços dessa chave tem que ter terminado para que o reducer possível na sala inteira. Normalmente ele faz isso nos últimos processos, né? Acho que a gente comentou essa história quando a gente estava falando do MapReduce, do Google File System, né? Que o Google File System tem essa coisa, tem um nome bom aí, né? Qual que é o nome que ele dá aí? Especulativa, né? No Google File System, alguém se lembra o nome que ele dava? Backup, bom, não me lembro o nome que ele dava para o processo. Strugglers, né? Os atrasildos, né? Eram os processos atrasados, E
Agora, uma coisa que eu achei curioso é que ele não controle, você comentou que ele não controla o processamento, né? Dos nós. Eu sempre achei que ele fizesse isso, que ele também fizesse o schedule baseado na capacidade real da máquina, né? Então pode ser que ele pode ser que ele infira que você vai usar máquinas dedicadas, né? Porque A ideia é usar os nossos dedicados só para aquela tarefa. sempre dedicado só para o Hadoop, né? Pode ser que ele tenha... acho que faz sentido também, né? Que ele tenha sido desenhado com isso em mente, né? Joia. Bom, próxima pergunta, minha sugestão é o 14. Quem quer? Não, mas pode ser legal, Ariel. Você ficou com alguma dúvida? E aí depois a gente passa para o Renan. A gente já sabe quem vai fazer a próxima pergunta. Mas... Ariel, você ficou com alguma... É legal vocês comentarem assim, dúvidas que vocês tenham ficado com relação ao projeto. É que o Job Tracker, ele também é um ponto único de falha, né? Só tem um Job Tracker de 12 reviews. Nas versões mais antigas, ele também não tinha failover automático. Nas versões mais novas ele já tem, só que metade das pessoas falam que não funciona. Então, não sei como é que está hoje, né? Hoje em dia eu não sei como é que ele está. Isso é uma questão... Isso tem muito a ver com software livre, né? A coisa vai melhorando até estabilizar, né? É muito estranho mesmo ainda ter pontos únicos de falha, né? Não é? Acho que a coisa mais estranha de tudo que vocês apresentaram é essa questão de ainda ter pontos únicos de falha. Você entender como que eles vão levantar de novo, né, depois assim. Então, vocês comentaram que ele faz o checkpoint, né? Que ele marca as execuções, né? Então, provavelmente é só levantar de novo mesmo, né? E provavelmente se você usar um bom gerenciador de nuvem, né, ele consegue perceber que algo parou e levantar de novo, né? Quem usa soluções hoje em dia usa software de terceiros para controlar as máquinas. Para controlar, exato. E está super sofisticado, né? Ontem eu fui na IBM, estava tendo um workshop lá sobre Big Data, né? E eles estavam mostrando a solução deles e interessante, faz muita coisa, né? Inclusive a questão de controlar Hadoop, e para mim estava claro que tinha uma divisão por nível de utilização da máquina, assim, que ela levava em consideração a quantidade de CPU que estava sendo gasta. Então, na verdade... Tem um sistema de terceiro que está vendo isso, né? Pois é. Não é o Hadoop quem está vendo, é o gerenciamento da nuvem que estava... do cloud que estava resolvendo isso. Bom, já essa é uma dúvida interessante, mas eu acho que isso tem tudo a ver com software livre, né? Essa coisa vai amadurecendo. É muito novo, né? Quanto tempo tem? Começou em 2005. Pois mas é. Começou a ser usado foi em 2007. Eu acho que eu comecei a ouvir falar de Hadoop em 2010, 2011. 2011 já era um sistema bem estável, né? Então, por exemplo, em 2010, quando a gente estava desenhando a história do Maritaka, que é o sistema do projeto FINEP aqui nosso, a gente comparou o Hadoop e Cassandra e não teve dúvida, assim, o Cassandra era muito mais maduro que o Hadoop na época. Hoje, talvez, a gente fosse para outras soluções, né? Como, teoricamente, pelo vídeo lá do Facebook, o próprio Facebook está migrando para essa base. Bom, joia. Renan, você ficou com alguma... Não, mais da recuperação mesmo, quando o name node cai. Tá. Vejo que ele levanta, mesmo que ele, já que não tem o failover automático, não tem uma máquina que vai ficar responsável por essas mas veja, tarefas. basicamente você vai... só um comentário meio simplista, mas... Quando o sistema de arquivos distribuídos cai tudo, né? Você vai perceber rapidinho que o teu sistema para, né? Para inteiro. Legal.
Renan, quem é o 14, por favor? O Ariel. Desculpa, o 13. Guilherme. 14 foi eu. Não, você será o 16. Sim. Bom, então, Guilherme, alguma dúvida? Bom, deixa eu ver aqui que horas são. Acho que a gente pode se encaminhar aí para os comentários finais. Então, joia, obrigado. Esquecemos de